Graça e paz a todos mais uma vez. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo, nesse momento, no livro de Juízes. Queremos saudar aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que o Senhor também possa alcançar a sua vida, aonde você estiver nos ouvindo nessa noite. Juízes capítulo 2. Nós vamos deixar para semear logo mais, porém agora nós queremos compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. Antes de lermos esse texto de Juízes, capítulo 2, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Queria que você ouvisse a pergunta, meditasse e respondesse para você mesmo. A pergunta é o tema desta palavra. Quem é o único e verdadeiro Deus para você? Quem é o seu único e verdadeiro Deus? Pense um pouquinho nessa pergunta. Se você já estiver com a sua Bíblia aberta, abra no capítulo 2 de Juízes. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ler a partir do primeiro versículo. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Quem é que está falando isso? Deus. Deus está falando isso com o seu povo. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Aqui há uma pergunta. É uma pergunta de Deus ao seu povo. Por quê? Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Não os expulsarei. Eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra da promessa, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué.
Olha só, aqui nós estamos falando de um povo que veio sendo liderado já antigamente pelo líder Moisés. Se levantaram, esse povo se levantou contra Moisés, Josué, Calebe. Não aceitaram a palavra deles firmada na promessa de Deus de que eles entrariam naquela terra, aquela terra era deles por herança, ainda que tivesse inimigos ali, ainda que fossem vistos por eles como gigantes, ainda como os outros 10 se vissem como gafanhotos diante deles, não importava para Josué e Calebe tudo isso. O que importava é que havia uma promessa. Deus falou, Deus disse que ia com eles, então eles precisavam crer. O povo se revoltou. O povo se levantou para apedrejá-los. E aí, a partir daí, você sabe muito bem o que aconteceu com a história. O deserto se abriu. E o deserto comeu essas pessoas, eles morreram no deserto. Naquele momento Deus disse, olha, vocês que estão ouvindo, não vão entrar na terra da promessa. Só os jovens para baixo é que vão entrar. E aí então uma geração inteira não pôde experimentar a bênção de conquistar a terra da promessa com os seus futuros líderes. Eles não sabiam ainda, mais tarde seria Josué, porque Moisés morreu. Moisés não entrou na terra da promessa, embora ele a viu, mas ele não entrou. E aí então agora, nesse segundo ciclo da história, Josué liderando o povo, você lembra, eles atravessam o Rio Jordão, eles conquistam Jericó, eles fazem grandes conquistas, e agora nesse momento, já prestes à divisão das terras, o versículo que nós lemos nos fala que depois, verso 10, depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, olha isso. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração. Que legal, né? Uma nova geração. Veio depois daquela primeira. Só que tinha um problema. Um grave problema. Um terrível problema. Um profundo, triste problema. Que o versículo está dizendo que esta geração que surgiu depois daquela não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Meu Deus! Uma geração que se levantou e que não conhecia o Deus de Josué, ao Deus dos seus antepassados. Não conhecia o Senhor, está dizendo aqui na minha Bíblia e na sua também. E o que Ele havia feito por Israel. Meu Deus, aonde está o erro aqui? Aonde está o engano aqui? No coração dessa gente? Quem errou aqui? Foi Deus que errou de não ter se manifestado? Ou foi esta geração anterior que não cumpriu muito bem o seu papel? Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E eles prestaram culto aos Baalins. Voltaram a ser idólatras. Saíram da idolatria do Egito. Como eu e você saímos um dia, alguns aqui saíram um dia da idolatria do Egito. Ou da idolatria. Eles voltaram a cultuar os Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus que havia tirado eles do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor.
Abandonaram e prestaram culto a Baal e aos postes ídolos, aos postes sagrados. Verso 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores. Eu não sei na sua Bíblia como diz, a minha diz invasores, que os saquearam. Olha só, olha o que acontece quando você deixa de olhar para Deus, de viver com Deus, de buscar a Deus, de seguir a Deus, de declarar e viver e falar quem é o seu único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Senhor. Olha o que acontece com aqueles que estão cheios de si mesmos e por um momento na sua história, irresponsavelmente começam a deixar algumas coisas importantes e praticar algumas coisas importantes na sua vida. Sabe o que acontece? Você poderia responder, os invasores vêm. Não, antes dos invasores virem. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Acontece que quando nós fazemos isso, nós acendemos a ira do Senhor contra nós. Ah, querido irmão, não queira você acender a ira do Senhor contra você. E o Senhor os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Eles eram fracos para os seus inimigos. Por quê? Porque a ira do Senhor havia se acendido. E o Senhor não era aquele que agora estaria ao lado deles. O Senhor era aquele agora que havia permitido que os inimigos se levantassem contra eles. Não acenda a ira no coração de Deus. Tenha Deus junto de você. Tenha Deus ao seu lado. Sirva com amor, a bondade, em obediência a esse Deus que tanto Ele ama. Mas Ele não aceita, Ele não tolera que nós dividamos a sua glória com outros deuses. Isso é um adultério espiritual, isso é uma traição espiritual, isso é uma quebra de aliança. Verso 15. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Olhe como Deus sempre nos dá oportunidades para que nós tenhamos para que nós tenhamos os olhos do Senhor sempre voltados para nós, para que nós possamos estar sempre diante do Senhor e Ele recebendo o nosso culto, a nossa adoração, a nossa exaltação, a exaltação nossa a Ele. Ele levantou juízes e eles não quiseram. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Estamos falando de um povo que conhece a Deus, um povo que conheceu a Deus, melhor dizendo. Estamos falando de um povo que tem uma história. Estamos falando de um povo que seus antepassados experimentaram milagres. Estamos falando de um povo que os seus antepassados têm uma história linda de libertação. Mas eles agora se afastaram, eles não conheceram a Deus, eles começaram a adorar outros deuses. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado. Que caminho? O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor.
Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, tome cuidado com o caminho da desobediência. Tome cuidado com o caminho da desobediência aos mandamentos, às ordens, aos princípios da palavra do Senhor. Verso 18, sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, verso 20, nós encerramos aqui. Por isso, ainda não, verso 22. Por isso, verso 20, por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele como o fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Esse texto que acabamos de ler está falando aqui detalhadamente das características de uma geração. Eu considero esse texto um texto triste. Eu considero esse texto um texto que narra uma história triste, muito triste. O povo de Israel, durante 40 anos, esteve sob a liderança de Moisés. Depois Deus levanta um grande homem chamado Josué, para continuar liderando o povo, até a conquista da terra prometida. E depois que Josué morreu, porque a Bíblia fala isso, nós olhamos para a situação do povo de Israel e vemos que a situação ficou ainda mais terrível para o povo de Israel. Com a morte de Josué, morreu também uma geração inteira, a palavra de Deus está dizendo aqui, uma geração que conhecia o Senhor, morreu. E levantou-se em seguida uma outra geração que não conhecia Deus. E essa geração passou por vários problemas, segundo a palavra de Deus. E esses problemas justamente aconteceram porque eles não conheciam o Senhor. Note bem essa expressão, não conhecia o Senhor. Levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Você conhece ao Senhor? Você conhece ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó? Se você o conhece, você precisa glorificá-lo. Você precisa se alegrar porque você conhece a esse Deus, a esse Senhor. Mas eu queria que você pensasse comigo nessa noite, será que não temos nos contentados em conhecer a igreja do Senhor? Será que nós não temos nos contentado somente em conhecer os pastores do Senhor, os líderes do Senhor?
Será que nós não temos nos contentado apenas em conhecer as células do Senhor, os cultos de celebração do Senhor? Temos feito tudo isso, mas não estamos preocupados em conhecer o Senhor. Eu entendo que conhecer ao Senhor vai muito mais além disso. Conhecer ao Senhor é ter uma experiência com Ele. Ei, você está aí? Conhecer ao Senhor é uma experiência com o Senhor. E permitir que essa experiência, ela influencie você. Essa experiência, ela transforme você. Ela transforme o seu modo de vida, a sua maneira de viver. É triste nós constatarmos que a nossa geração, a geração que nós estamos vivendo, não conhece o Senhor. Tem muitos na nossa geração que não conhecem ao Senhor. Isso fica muito claro para nós quando nós nos aprofundamos aqui nesse texto e nós nos identificamos aqui com as características de uma pessoa cuja a geração já não conhece mais a Deus. Uma geração, irmãos, que não conhece a Deus, em primeiro lugar, não se compromete em fazer o que é reto aos seus olhos. Uma geração que não conhece ao Senhor, ou que está indo nesse caminho, é uma geração que não tem compromisso. Vir à igreja, vir aos cultos, de vez em quando ir à célula, de vez em quando orarmos ou jejuarmos, mas no restante dos nossos dias, da nossa vida, nós podemos fazer tudo o que nós pensamos e desejamos fazer para o nosso bel prazer. Não é uma pessoa que tem um compromisso com Deus. Eu sei que esta palavra vai chocar muitos aqui nessa noite. Mas eu quero que você guarde o teu coração até o final, para você ouvir o que Deus quer falar com você. O verso 11 disse que, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos Baalins. Quando a geração não conhece a Deus, quando uma geração não conhece ao Senhor, ela passa a viver um estilo de vida voltado apenas para os seus interesses pessoais, para os seus próprios interesses. O seu compromisso passa a ser consigo mesmo. Querido irmão, o seu compromisso nunca pode ser consigo mesmo. Tem que ser em primeiro lugar com o Senhor que te salvou. Porque a palavra dele diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. São pessoas que vivem numa geração que o que importa é que o seu desejo esteja em primeiro lugar. É o que vale, o meu desejo. O que importa é a satisfação das minhas próprias vontades. A vontade de Deus pode sem nenhuma dificuldade, porque Deus é bom, misericordioso, pode ficar em segundo plano. É assim que muitos pensam, mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A vida com Deus requer uma disposição de fazer o que é bom perante Ele, perante o Senhor. Porém, eu quero dizer uma coisa: é muito mais fácil fazer o que é bom diante da sociedade do que nós pagarmos um preço para fazermos o que é bom diante do nosso Senhor. A geração que não conhece a Deus se desvia do caminho do Senhor. Foi isso que nós acabamos de ver
na história do povo de Israel. Se desviaram, meu Deus. De repente, eles estão levantando ídolos, postes ídolos. Verso 17, mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. A geração que não conhece ao seu Deus, diz a palavra, acaba quebrando a sua aliança com Ele, com o seu Senhor. Você tem mantido a sua aliança com Deus? Ei, você tem mantido a sua aliança fiel ao Senhor? Sabe, muitos carregam no dedo um anel como esse, e ele tem um símbolo, um significado. Alguns já casados, outros noivos, comprometidos, mas é um símbolo de um juramento, de um compromisso, de uma aliança. Esse mesmo Deus também tem uma aliança conosco. O verso 20 diz, por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por ter feito o que era mal perante o Senhor, aquela geração quebrou a sua aliança com Deus. Israel havia se comprometido em servir ao seu Deus, em viver unido ao seu Deus até a morte, porém eles quebraram essa aliança. Mais uma vez eu pergunto nessa noite, como está a sua aliança com Deus? Você tem mantido fiel esta aliança? Ou você tem traído esta aliança? Tem andado em áreas perigosas, prestes a quebrar esta aliança com o teu Deus, com o teu Senhor. Em segundo lugar, uma geração que não conhece a Deus, ela vai enfrentar sérias consequências. Nós vemos aqui, verso 15, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Conforme lhes havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Nós precisamos, queridos irmãos, compreender que as nossas atitudes, elas geram consequências. As suas atitudes e as minhas geram consequências. E aqui nós encontramos uma geração tendo que enfrentar as duras consequências de não conhecerem a Deus. O autor aos Hebreus, no verso 31 do capítulo 10, ele diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por outro lado, irmãos, como é maravilhoso nós contarmos com a ajuda da mão do Senhor. Como é maravilhoso nós termos ao nosso lado o nosso Deus, o nosso Abba Pai. Como é maravilhoso
nós podemos enfrentar os nossos inimigos sabendo que à nossa frente vai o nosso supremo pastor, vai o nosso general, o Senhor Deus das batalhas. Como é triste contarmos com a reprovação do Senhor. Eu não sei se alguma vez na sua vida você já sentiu a reprovação do Senhor. É triste. É triste você sentir a reprovação do Senhor por alguma atitude que você cometeu, que você teve. Veja como eu bem disse aqui, como é bom nós termos Deus conosco. A mão dele em nosso favor. Então você precisa entender que você pode ter a mão de Deus ao seu favor, como você pode ter a mão de Deus contra você. Deus pode ser tanto a seu favor, Deus pode estar jogando do mesmo lado que você, como Ele pode também ser oposição a você. Mas a decisão nunca é dele. A decisão é nossa. Somos nós que decidimos. Nesse caso aqui, a mão de Deus se colocou em oposição a tudo que o povo estava fazendo, o povo de Israel. Só aconteceu isso porque aquela geração não conhecia Deus e nem se comprometia com Ele. Em terceiro lugar, uma geração que não conhece a Deus torna-se inconstante em seus caminhos. Uma geração que não tem intimidade com Deus torna-se inconstante nos seus caminhos. Uma geração que não caminha firme com o Senhor, não tem relacionamento firme com Ele, torna-se inconstante nos seus caminhos. Verso 18 e 19, sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, Ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Porque o Senhor tinha misericórdia, por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Quantas pessoas nesta pandemia abandonaram o Senhor? Não estou falando desta igreja, eu estou falando da igreja de Cristo, do povo de Deus. Quantas pessoas voltaram novamente a praticar o seu caminho obstinado, como está escrito na palavra? Recusaram-se a abandonar os seus maus caminhos, se afastaram do Senhor. Diz o texto que quando tudo ia mal, aí eles clamavam a Deus. Quando as coisas não iam bem, eles gritavam, eles clamavam, eles choravam, eles buscavam o Senhor, que se compadecia deles, porque o nosso Deus é um Deus compassivo, e Deus vinha e mandava um juiz, um libertador. E aí então, quando tudo ficava bem, eles abandonavam o Senhor. Eu gostaria que você nessa noite pensasse se porventura em algum momento da sua vida você não viveu esse dilema que o povo de Israel estava vivendo. Ou se talvez você não está prestes a viver isso, e hoje Deus veio aqui para dizer a você: stop, alto lá, meu filho, não dê mais um passo, porque nesta noite eu vim aqui para alertar você a não andar mais um passo
porque senão você vai se dar mal. Quando tudo ficava bem, eles abandonavam o Senhor. Eu fico pensando se na nossa geração nós não encontramos algumas atitudes israelitas desta época na nossa vivência, na nossa vida. Será que algumas vezes nós não somos assim também? Quando tudo está mal, nós clamamos, nós buscamos, enchemos o altar da intercessão de Deus, enchemos as taças intercedendo e clamando ao Senhor, e Deus, como libertador do seu povo, se levanta em nosso favor, Ele nos abençoa, Ele nos livra, e daqui a pouco nós esquecemos de tudo isso, e já estamos novamente andando, satisfazendo as nossas vontades, os nossos desejos, e abandonamos o Senhor. Eu rogo a Deus nessa noite, por mim e por você, para que nós não sejamos pessoas que busquemos a Deus somente quando a dor chegou na nossa vida, mas que nós busquemos ao Senhor em todo momento, em todos os dias. Uma geração que não conhecia a Deus, uma geração que quebrou a aliança com o seu Deus, uma geração que não conhece a Deus, é uma geração que não o deixa tratar o seu coração. Uma geração que não conhece a Deus é uma geração que não permite o Senhor tratar a sua vida, escariar você. Sabe o que é escariar? Lixar, tirar as arestas, deixar você lisinho, planinho, limpinho, bonitinho, brilhoso. Uma geração uma geração que não conhece o Senhor, é uma geração que não se deixa ter a mão de Deus tratando seu coração, sua vida. O verso 19 diz isso: mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Nós ainda conhecemos muitas pessoas que se dizem cristãs, e o fato delas se dizerem cristãs já é uma boa oportunidade, eu diria que já é uma entrada nesse caminho, mas que ainda continuam mergulhadas na idolatria. Aliás, a história cristã, a história protestante, melhor dizendo, ela conta justamente isso, uma época em que a igreja ou parte da igreja cristã se desviou dos princípios de Deus. Começaram a adorar ídolos, começaram a colocar pessoas no lugar de Deus. E alguns que não concordaram com isso, que protestaram contra esse feito, contra esta atitude, saíram, deixaram esse caminho. Não queremos de maneira alguma estar compactuando com isso, porque não é isso que nós olhamos na palavra de Deus. Eu fico pensando, irmãos, nos dias de hoje, se ainda esses irmãos que se dizem cristãos, que ainda continuam na idolatria, no caminho da ignorância da verdade de Deus, se pudessem ler com cuidado, se pudessem se aprofundar nestas palavras, poderiam então ter a oportunidade de entender e de se arrepender de que precisam com urgência protestarem contra esses feitos dentro do seu coração.
e voltarem para o Senhor, saírem, clamarem pela sua libertação. Se você nessa noite é aquele que se encontra dentro daquele grupo que protestou contra isso, se você é alguém que faz parte de um grupo cristão que já não busca mais a idolatria, que já não busca mais a desobediência, que já não busca mais viver em pecado, já não busca mais ficar longe de Deus, se você faz parte desse grupo, então hoje você precisa vigiar o teu coração, cuidar da tua vida e ser ali um intercessor por aqueles que ainda não vieram para este caminho. Quantos ainda estão por vir? Estão presos. Lá eles acreditam que eles ainda estão corretos, estão certos, mas estão presos. E ele, não pense você que eles estão diferentes de muitos entre nós, que já estão aqui, mas ainda estão longe de Deus, e estão tão perdidos quanto a outros, estão tão longe do céu quanto a outros. A geração de Israel, após a liderança, após a morte de Josué, foi uma geração que se recusou a ser tratada por Deus. Uma geração que se contentou com uma maquiagem que encobria a sua realidade diante de Deus. Eu quero que você guarde esta palavra. As nossas atitudes podem nos levar a um distanciamento de Deus. As minhas e as tuas atitudes podem nos levar a um distanciamento de Deus. E nós podemos nos distanciar de Deus sem perceber que estamos diante dEle. Uma geração que não conhece a Deus não permite que Deus cuide do seu coração. Uma geração que não conhece a Deus não permite que Deus cuide do seu coração. Seu coração ainda está doente. Talvez você esteja inserido no meio de uma geração que ainda não conhece a Deus. É hora de voltar correndo para Deus. É hora de você clamar pelo Senhor nesta noite, urgentemente, pedindo o socorro dEle, a misericórdia dEle. Senhor, eu estou vivendo num caminho muito ruim. Mesmo o Senhor estando dentro da tua casa, mesmo o Senhor fazendo parte do grupo desses que se dizem cristãos, mas eu estou distante do Senhor. Eu preciso voltar, Senhor, a fazer o que é certo, a fazer o que o Senhor se agrada. Eu preciso priorizar o teu reino, a tua justiça. Eu preciso, Senhor, voltar ao caminho da obediência. Queridos pais que estão aqui nessa noite me ouvindo, nós temos uma tremenda obrigação diante de Deus, o dever diante de Deus, de sermos exemplos e pregarmos para os nossos filhos, ensiná-los nos caminhos do Senhor. Porque você não é eterno aqui nesta terra, você é eterno na eternidade. Aqui nesta terra, só o seu espírito é eterno, mas o seu corpo um dia vai morrer. Um dia você não vai existir mais na história dos seus filhos, muito provavelmente. Seus filhos vão permanecer fiéis a Deus, nos caminhos, tiveram uma boa base, uma boa bagagem. O que é que você tem permitido dentro da sua casa, na vida dos seus filhos? O que é que você tem permitido os teus filhos assistirem na televisão?
Quem tem doutrinado os teus filhos? É a Sky? É a Netflix? É o YouTube? Ou são os princípios da palavra de Deus? São os youtubers da vida ou são os servos de Deus, pais dentro da casa, que têm ensinado seus filhos? Aliás, uma pergunta não se faz nesta noite calar aqui. Você pegou o celular do seu filho? Passou lá e deu uma olhadinha no Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram? Que mais aí? Deu uma olhadinha quem são os contatos? Porque se você não fez, você está perdendo uma grande oportunidade. Porque Deus quer que você cuide daquilo que é precioso que Deus deu a você. Porque os inimigos da tua vida e da vida do teu filho vão tentar levá-lo dos caminhos do Senhor. A grande questão é que nós temos que nos levantar. Nós temos que guerrear estas batalhas contra os nossos inimigos. E não aceitá-los roubar os nossos filhos diante do nosso nariz, diante dos nossos olhos. Clamar, orar por eles. Não deixe passar nada, irmão. Ouviu uma palavra que não faz parte do vocabulário dele, já para, stop. O que foi que eu ouvi aí? Vamos arrumar essa palavra, esse vocabulário não condiz. Explica. Ensina, isso significa isso. Eu não sabia. Pois é, por isso que eu estou ensinando, porque eu sou seu pai, a sua mãe, é assim que funciona. E se ele falar uma palavra que você não conhece, você vai estudar e saber o que significa. Para ensinar. Cuidado. Vigia. Vigia o que os seus filhos estão lendo. Está aí de novo os inimigos da fé se levantando, pregando a ideologia de gênero. E a igreja vai ficar como diante disso tudo, calada? Ou a igreja vai se manifestar, a igreja vai se colocar em posição e dizer, não aceitamos isso. Quero concluir nesta noite que a semelhança desta geração, nós também vivemos numa geração que tem se rebelado contra Deus, que tem quebrado a sua aliança com Deus, que tem se recusado a aceitar o tratamento de Deus, que tem buscado Deus somente quando se encontra em apuros, em dificuldades. Há muita gente achando que conhece a Deus porque não falta a nenhum culto, a nenhuma celebração, porque não falta na entrega do dízimo, das ofertas, porque canta, porque ora, porque jejua. Porém, talvez a palavra de Deus para a sua vida hoje seja a mesma que ele liberou sobre o povo de Israel no tempo dos juízes. Surgiu uma nova geração que não conheceu ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Uma geração inteira levantou uma geração nova que nunca ouviu falar do Senhor. Quem é? Mas quem é esse? Quem é esse Deus que você está falando? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Irmão querido, há milhares de pessoas à nossa volta que estão fazendo parte de uma geração que nunca ouviu falar do Senhor. Não vivem
não experimentaram dos milagres, das bênçãos de servir a um Deus como esse. Uma geração que não conhece a Deus, não se compromete em fazer o que é reto aos seus olhos. É uma geração que enfrenta sérias consequências. É uma geração que torna-se inconstante nos seus caminhos. É uma geração que não o deixa tratar o seu coração. Que você, querido irmão, nessa noite, seja encontrado pelo Senhor como alguém pronto, preparado, permitir que o Senhor transforme a sua vida.